fato tem uma história interessante que, assim, se você olhar assim, os elementos constituintes da vida, eles são mais ou menos os elementos constituintes da Terra. Então, é o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, enfim, o fósforo. Que é o que está nas estrelas, na exatamente, verdade. exatamente. Quase todos, eles batem, assim, os principais ingredientes com os que estão nas estrelas. Então, efetivamente, a gente tem isso daí. Você tem essa identidade que sugere a vida, pelo menos a partir dos seus elementos constitutivos, ela vem de fora, tá? A vida é extraterrestre no sentido dos seus elementos constitucionais. Mas tem uma coisa que muita gente fala, que eu acho que faz sentido, que é que a Terra ela foi beneficiada por um grande solvente que é a água. E a vantagem desse que é um solvente polarizado que ajuda as moléculas a se juntarem. E aí você tinha muita radiação, não tinha camada de ozônio aqui, né? Então, a gente inclusive tem um evento chamado a Grande Oxigenação. A Grande Oxigenação levou a explosão, matou as bactérias anaeróbicas que não precisavam de ar e gerou, foi um evento de assim, oxigenação do planeta. E foi aí que surgiu, diz a lenda, né, os eucariontes, né, que são esses organismos de núcleo organizado e tal, como a gente, tá? Então é aí que os organismos multicelulares começaram a se desenvolver. Mas olhando esse primeiro pedaço, existe essa discussão mesmo que o Sérgio está colocando, e é muito verdadeira, que você tem uns elementos que vêm do espaço, mas isso não quer dizer que a vida é extraterrestre. A vida que existe na Terra, pelo que tudo indica, ela foi criada na Terra. Só que a Terra tinha condições muito diferentes. Entre elas, muita radiação. Entre elas, situações, por exemplo, vulcânicas, etc., que traziam ainda mais energia. De alguma maneira, essa energia foi responsável pela conversão do que do que é inorgânico em orgânico. Então, as primeiras estruturas orgânicas da Terra parece que surgiram na própria Terra. Tem uma coisa interessante, tem um cara que ficou até bastante famoso, chamado Craig Venter. Já ouviu falar de Craig Venter? O Craig Venter é um cientista, entre vários outros, que criou a vida, muito entre aspas. E como o Sérgio falou, não é a vida como a gente, mas efetivamente fez experimentos com sistemas que são inorgânicos, gerando através de energia, uma coisa muito controlada, muito simplificada, muito artificial, mas efetivamente compostos orgânicos com capacidade reprodutiva. Porque a gente precisa de duas coisas para ter vida, né? A gente precisa, primeiro, que ela se instaure, segundo, que ela se perpetue. E as duas coisas foram conseguidas em laboratório já faz tempo. Desde os anos 50, na verdade... Isso é interessante pra cacete. Desde os anos 50 a gente tem estudos disso, tá? Mas desde os anos 90, e sobretudo depois da virada do milênio, o que existem realmente aí desenvolvimentos do ponto de vista laboratorial que geram vida de maneira meio rápida. Então você consegue estudar esses ciclos com enfim, algumas gerações de desenvolvimento. Alquimia existe então, né? É muito louco essa porra, né? E o que é legal pensar... Homúnculos. Olha que interessante essa ideia. Quando eu vejo essas coisas, um negócio que me deixa assim, muito fascinado é o seguinte, beleza, então tá bom, então eu crio essas estruturas orgânicas, que basicamente quer dizer que ela tem carbono e ela, enfim, ela é auto-organizada, né? E ela se reproduz, ou melhor, ela gera gerações, tá? Então, ótimo. Mas para pensar uma coisa, eu ponho essas gerações no mundo e eu ponho pressões nesse mundo, tá? Então, por exemplo, eu vou reduzir um determinado elemento no ambiente. É bem possível que as coisas sigam por um determinado caminho. Quer dizer que essas pressões estão fazendo efeito. Que quer dizer que a evolução está fazendo efeito. Que quer dizer que a evolução vale mesmo nesses ambientes artificiais. E a evolução não tem uma mão em cima dela. Ela é uma evolução por seleção natural. Que quer dizer que a seleção natural e a evolução como um todo precedem a vida. Para pensar isso. Não é a vida que... a vida não instaura a evolução. A evolução é um princípio que quando a vida está lá... Acontece. Então... Mas isso é um argumento que vai de encontro com talvez o pessimismo do Sérgio. Ao encontro. Ao encontro. Ele concorda. Lógico. Na verdade, porque eu acho que de encontro, porque se um cara no laboratório consegue criar uma vida, quer dizer que criar uma vida não é tão difícil assim. Não, mas a vida, essa vida aí simples porque é uma vida... por isso que aí tá tranquilo.
infinitos planetas. Não, mas é que o grande Mas aí que filtro... tá, mas calma aí que é a não é chance. infinitos, cara. mas é E não é só praticamente isso. isso. Você tem o chamado grande filtro que ele falou, que é o seguinte. Existe uma razão... Tem um cara chamado Fermi que estava um dia discutindo num refeitório e falou assim, porra, já que tem tantos planetas e criar a vida surgiu Ele aqui... fez essa pergunta aí. de maneira relativamente... Se os planetas são infinitos, cadê todo mundo? Falou o melhor conversador do mundo. Cadê definiu. todo mundo? Mas você não argumenta que a vida como a nossa, dada a nossa complexidade, você não argumenta que é possível que já tenha existido em outros planetas. Você argumenta que isso é possível. A nossa tipo Possível, de porém não complexidade. provável. Essa é a questão. É porque, tipo, a gente ainda não passou por esse filtro, entendeu? Não. Então, em teoria, é possível Isso. que Em teoria não. alguns É possível e ponto. Você tem razão. É possível que alguns planetas, vida da mesma complexidade como a nossa, possa ter sido desenvolvido. Mas nunca ter passado por esse filtro. Não, o filtro... Ou mesmo que ele tenha passado, ele pode ter um outro filtro. Que é o filtro de... ele sobreviveu, mas e comunicar-se? Será que é possível dentro do nosso universo? A gente não sabe. Será que é possível você ir além da velocidade da luz? Porque se ele estiver num local que está... Não, além da velocidade da luz, parece que é difícil. Então, mas se ele estiver num lugar onde a velocidade da luz nunca vai alcançar aqui, e aí? E se essa super civilização se desenvolveu num lugar onde eles nunca vão conseguir se comunicar com a gente? Também é possível. Estaria de acordo com o filtro. Sim. É verdade o que você está dizendo. Eu prefiro ver da seguinte maneira. Parece que a formação de organismos maiores, mais complexos, ela tem uma dificuldade a mais. Tá? Nesse ponto eu concordo com o Sérgio, porque na verdade é meio consenso aí. É assim, existe um salto, que é um salto foda, que é você criar sistemas biológicos que progridem, tá? Que se estendem através das gerações. Isso é uma coisa absurda, mas não é que Craig Venter e qualquer outro cientista é Deus. Isso é uma coisinha. Existe uma outra coisa que é como é que eu gero aquilo que nós entendemos como vida, que é uma outra coisa. Vários tipos de organismo, eles proliferam, eles são assim, eles são assados, muitos são multicelulares, tem tecido, né? Tem isso, tem aquilo, e eventualmente tem esses que são cognoscentes, eles conhecem as coisas como os mamíferos etc, e outros mais. Mas isso daí parece que não é simples, parece que tem um gap probabilístico aqui, entendeu? A probabilidade vai decaindo e chega uma hora que ela decai muito. Uma coisa interessante de pensar, todo mundo pensa isso de um ponto de vista muito da biologia do cosmos mesmo, mas tem um outro aspecto que é realmente psicológico, que é assim, talvez o grande problema seja justamente essa maneira como a gente tem de pensar as coisas. Porque, veja bem, o ser humano quer dominar a galáxia. Agora imagina que um outro organismo surge em qualquer lugar e ele quer dominar a galáxia. Mas ele vai se matar lá mesmo, igual provavelmente os seres humanos, e vai acabar o planeta deles também, igual provavelmente os seres humanos. Então, esse é um argumento absolutamente secundário, tá? O primário 99,999 é esse que foi colocado antes, e eu concordo inteiramente com o que o Sérgio falou, e é isso aí, tá? Então existe um grande filtro probabilístico que vai do procarionte, tá? Daquela célula não sem núcleo organizado, até essas estruturas complexas, eucariontes, o ser humano. Esse é o grande filtro. Mas tem uma coisa de se pensar também, que é o seguinte, cara, não basta você ter um organismo complexo. Para ele vir até aqui, ele tem que querer e ele tem que se entender entre si. Então eu penso o ser humano botando fogo no planeta. Imagina que a gente, para ter uma tecnologia para chegar realmente longe em outros planetas, a gente precisa de mais 100 mil anos. Eu fiz aquela pergunta, o que você acha do futuro da humanidade? Muito assim, será que a gente vai viver mais 100 mil anos? Você percebe? Eventualmente, a maneira como a gente pensa o mundo impede que a gente viva... A gente já tem 200 mil anos de idade, não 200 mil anos, você acertou no... Bom, é isso aí. Mas talvez isso impeça que a gente chegue aos 300 mil ou eventualmente a 1 milhão de anos como espécie, um Homo sapiens, pela natureza da maneira como a gente pensa o mundo. E eventualmente isso pode ser um grande filtro também. Absolutamente secundário, tá? Eu não acho que é. Mas é interessante pensar. Não, é interessante. Que a própria cognição da gente... Pensa assim, tá, então tem um outro ser humano do outro lado do mundo. Será que ele vai chegar aqui? Mas caramba, ele vai acabar com o planeta dele antes, vai se matar? Claro que não vai. Mas por isso que o pessoal hoje já coloca nas equações desse negócio de vida esse fator autodestruição. Exato. Que não era muito falado antes. Isso, agora é super. Agora o pessoal coloca muito. E aí quando você coloca esse fator na equação, cara, aí esse seu infinito aí, ele desaba, cara. Entendeu? Desaba totalmente. Não, eu concordo, mas
E eu discordo de vocês não de uma questão lógica e racional, é de mais de uma questão filosófica de visão de universo, entendeu? Eu não acredito que esse universo foi criado pra só ter a gente. Mas Eu quem não diz que ele foi acredito. criado para alguma coisa? Por que, Então, que eu foi acredito- criado então, para A gente alguma é a coisa? puta cagada lá. Então, é que é O aí Igor que a já gente definiu pra gente. discorda. Eu não acredito no acaso, de certa forma, Sim, entendeu? sim. Eu acredito no acaso, o acaso existe no nosso contexto. Mas eu não acredito que a existência veio ao Veio ao acaso. acaso, entendi, Entendeu? entendi. Eu acho difícil de acreditar nisso, porque a existência não precisava existir. Claro, O existir sim. não é uma probabilidade. A De gente, fato. na verdade, é uma exceção de uma regra geral A que é própria- Não não existir. existir. Exato. Perfeito. Então, a regra do jogo lógico é a existência não existir. Entendeu? As coisas não existiram. Mas a gente nasce, a gente já quebra essa regra a partir do momento que a gente nasce. Tipo, algo existe. Existe algo. Portanto, a probabilidade que era maior não venceu. Que era de não existir nada. Essa era a maior probabilidade. Ela não venceu. Isso me abre esperança de acreditar que Aconteça em talvez outros a pontos, realidade não seja aqui a lógica me aponta, dado as ferramentas e sim algo que eu não conheço. Entendeu? Eu acho que, pra mim, é mais provável que seja uma continuação de algo que eu não conheço do que seja um término do que tudo que existe. Porque a gente pode pensar egoístamente, a existência não é só você. A minha existência vai acabar, não significa que a existência vai acabar. Mesmo que o universo congele e vire não sei o que, ele ainda vai estar aí, de certa forma, entendeu? Mas eu acredito que toda a consciência é tão poderosa quanto a existência universal. Mas isso é uma questão religiosa minha, entendeu? Por isso que eu sei que não tem lógica nenhuma. É só Não, eu tem sim, quero cara. acreditar. A lógica tá na maneira de explicar. Isso foi incrível essa explicação. Achei que você. Aí um negócio bem interessante, que só pra vocês terem uma ideia. Por exemplo, ele falou que uma coisa muito importante é a água. E ela é realmente importante. Da onde que veio a água que tá aqui na Terra? Aí todo mundo pensa que ela veio dos asteroides. Porque os asteroides bateram aqui, teve uma época no sistema solar. Na hora que você faz a conta não fecha. Entendeu? Tem mais Não água do que tem poderia mais ter água vindo do de que esteroide. Exata. E da onde que veio essa água extra? Os caras descobriram. Do Sol. Do Sol? Exatamente. O vento solar, Isso. que é carregado de hidrogênio, quando ele encontra pequenos pedaços de poeira que estão aí pelo sistema solar, esse hidrogênio ele gruda ali naquela poeira e essa poeira depois ela pode ter chegado na Terra e ajudado a dar essa água extra. Então, Caraca, que da hora. tá vendo? Uma coisa que é a água, que é fundamental para Fundamental essa da vida. vida. E tá relacionado a um sistema Ao- que é fundamental ao universo, que é o Sol. Então, e está relacionado com o Sol, que é um tipo de estrela muito específico. Então, você já começa a funilar aquele negócio. Que você falou, não, porque não é infinito. Quantas estrelas são iguais ao Sol? Não é infinito. Poucas. É um tanto lá. Sim. Então, um tanto outro resto, cara, você já tira da jogada. Sim, E sim. aí você vai afunilando. Não, eu E é entendo isso que o pessoal completamente. Eu faz, concordo entendeu? com vocês que a probabilidade de existir uma vida ultra avançada, que já dominou o nosso universo, e a gente só não vê porque eles colocaram uma plasma ao redor do nosso planeta, só transmitindo as Mas do estrelas. outro lado, mas aí do outro lado tem uma galera que fala, cara, existe sim, entendeu? Então, E o tanto Bob que teve Lazar? lá. Então, Sabe o que eu acho que é uma discussão legal também em cima disso tudo? Existindo ou não, como são os extraterrestres? Qual é, do ponto de vista da nossa visão da ciência e também do imaginário, esse ser? Pra mim é aquela questão da Lua. Não, mas como é que você acha o que ele ser é? se adaptou ao sistema onde ele foi criado. aí ele vai ser mal, cara. Vai ser mal, pode ter certeza. Esse terrestre, eu tenho esse terrestre bonzinho. Eu tendo a Tem concordar. uns que vem aqui, é Massamato aqui, né? Faz umas figurinhas. Mas ali é o dever de casa Não, mas das como crianças. vocês acham E que se maldade for uma questão evolutiva Não, com contraproducente? certeza. Olha só. Não, como vocês acham que ele é fisicamente? O Monark hoje ele tá num nível de profundidade, assim, absurda. Assim, absurda. A cada Humanoide. pergunta dessas a gente tem que parar e falar, putz, Cara, é que a gente já conversou isso 200 milhões de vezes. nossa, esses temas são incríveis. Existe um A gente livro, adora, cara. eu Existe um livro muito falando em forma, né? Existe um livro de um ufólogo que é isso aí. Morfologia extraterrestre. Isso, Estudo como de você acha morfologia que é? extraterrestre. Cara, eu não. Eu primeiro que eu não acho, né? Porque eu acho que não existe, né? Sim, mas sim. vamos supor Não, mas que considere exista, que né? são seres Se do nosso existir, na sua imaginário. concepção, como seria? Cara, eu acho que seriam assim, meio humanoides, sim. Acho que seria. Eu acho que eles teriam certamente simetria. Eu não vejo... Simetria? Simetria. Ah, sim. Ser vivo sem simetria é foda, não vai longe.
A primeira coisa, simetria, né? Tipo, não vai ser estilo bactéria. Até bactéria tem simetria. Não vai ter alguns protozoários, são as coisas que não tem muita simetria, porque eles não tem metamaioria, né? Não divide. Eu acho que vai ter simetria. Primeira coisa, eu acho que ele vai ter órgãos do sentido próximo do cérebro. Ah, sim, com certeza. Olhos e tal. Então, e nesse sentido vai ser diferente de uma bactéria ou qualquer coisa assim. Tem que ter alguns sensores, né? Sensores perto do cérebro. Cérebro, sensores, simetria. Agora, você vai ter perna. Eu vi uma parada muito bizarra, Difícil, que era braço. um canal chinês deles cozinhando cérebro de porco. E o que é bizarro pra mim é que o cérebro de porco é idêntico, tem um formato diferente, mas é idêntico ao cérebro humano. Sem lógica. Idêntico. Mas claro, muito mamífero, bizarro. os mamíferos são todos iguais. Você acha que a gente é tão diferente assim do porco no todo? É nada. Sim, Cara, mas olha pra os mim é órgãos, bizarro. olha o coração, olha tudo. Não, Então, cara, o pessoal usa, né? Lógico, Pra fazer exatamente. experimentos, tu testa É. no porco. Então, mas será que o alienígena teria um cérebro também similar? Isso é bem legal o que você está falando. Eu acho que o fato do cérebro do porco ser parecido com o nosso reflete as condições adaptativas do planeta Terra. Talvez seja diferente. Tem algum O animal... cérebro, sim. Por exemplo, uma ave muito grande, o cérebro dela é parecido com o cérebro do porco? Eu não sei Não. qual que é o cérebro de uma Não, ave. não, é muito diferente. grande. Assim, a questão não é tanto de tamanho de ave, tá? O cérebro da ave, ele é diferente porque, assim, o cérebro humano, o cérebro do porco, etc. Tal, você consegue ver a hemisferização muito E é clara. tudo rosinha, bonitinho, com aquelas curvinhas, tá ligado? Ah, não, isso aí. Tá, não, isso aí você vai ver no da ave também. A Ah, questão é. Então, mas isso é louco. Ó, abre aí um cérebro de Pô, não quero ver, não. avestruz, que é grandão. De porco é que você não quer ver Avestruz mesmo, né? é uma ave. A avestruz é grandona. Quem diz que o cérebro dela é grandão? Você viu a cabeça da avestruz? Ah, vai saber, né? É maior que um canarinho, né? Aqui, ó. Tem um desenho aqui, ó. É, não, o cérebro da avestruz Esse é não aquele parece tipo nada do- com o cérebro Aí, humano, ó. na real. A avestruz possui cérebro que é menor, né? Então. Esse é tipo aquele do Homer Simpson, sabe aquela É. aquela olha lá. incrível que ele tá com a cabeça e a ressonância? Aquele é maravilhoso. Mostra só. É o... Mas você tá falando, é parecido, né? As covinhas aqui e tal. Esses A enrugadinhos do rugosidade, cérebro. não, essa rugosidade é típica de córtex em geral, tá? A questão é que por exemplo, os ventrículos, tudo isso é diferente nas aves, dos Entendi. mamíferos. Então é diferente mesmo. Existe um salto de funcionamento imenso nos mamíferos. Tá? Tem muito a ver com a maneira como o próprio mamífero se reproduz, tem toda uma questão. Essas coisas são todas sistêmicas, né? Então, o cérebro do mamífero é parecido entre si. Tá? Então, o cérebro do porco com o do ser humano é parecido. O cérebro da ave, do peixe. Eu sei até que dá pra você pegar a pele do porco e enxertar em você e que funciona. Assim. Sim, tem isso. Hoje em dia não se usa mais, né? Não? Não se usa mais. Entendi. Porque você tem muita rejeição e a qualidade não é tão boa. Hoje em dia você tem maneiras de fazer enxerto. Faz a pele artificial, Você cara. faz exatamente Isso é enxerto louco, né? sintético Nossa. e a coisa funciona melhor.